Olá, está no ar o nosso podcast Diagnóstico do Rio Grande, com o Dr. Tiago Duarte e seus convidados. Nós vamos falar da saúde pública e outros assuntos que interessam a população gaúcha. Doutor Tiago, nossa convidada é uma grande liderança da região metropolitana, né? Vereadora de Esteio, Fernanda Fernandes. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Wilson, tudo bem, doutor Tiago. Então, estamos aqui, né, para falar um pouco, né, sobre os serviços públicos dentro desses 21 dias de ativismo, né, de violência contra a mulher, mas a gente acredita, né, que se esses serviços públicos estiverem de qualidade ofertados a essas mulheres vão estar seguras para enfrentar a sua vida, né? Logo vão combater também essas violências. E é por isso que a gente vem questionar muito um pouco sobre o trabalho do Dr. Tiago, né? Sabendo que ele desenvolve tão bem isso dentro da Assembleia Legislativa aqui, defendendo as mulheres através dos serviços, porque quem procura mais os serviços são as mulheres, né? No posto de saúde, na escola, no hospital. Então, se faz, se a gente oferecer e lutar por elas nesse sentido, a gente vai estar defendendo as mulheres, né, contra a violência. E a Fernanda, que foi vereadora em Esteio, foi candidata a vice-prefeita. E é mãe, né, Fernanda? E mãe de 2 filhos, sou mãe do Bruno e do Theo, né? Um de 9 e outro de 1 ano e 8 meses. E sabemos, a gente leva muito esse olhar da maternidade para a política, né? Porque depois que tu é mãe de todo mundo. E um político não deixa de ser mãe e pai de todo mundo, né? Porque cuida, porque zela, porque quer um mundo melhor para todo mundo. Então é isso que é o meu olhar de mãe e também de política. Eu costumo dizer que como eu cuido de mulheres há 27 anos como gineco-obstetra e como perito médico-logista, eu costumo dizer, às vezes as pessoas não gostam muito, mas eu costumo dizer que eu sou quase mulher. Sim. Pela empatia de entender o que as mulheres, das dificuldades que as mulheres têm, dos preconceitos que muitas vezes sofrem, né? E da dupla jornada, da tripla jornada, às vezes, não é isso, Fernanda? É verdade. Não, doutor, o senhor tem o pensamento muito certo. Eu acho que quando falam muito em nova política, eu sempre acredito que aí caminha a nova política. O senhor não precisa ser mulher, o senhor tem que ser homem que tem essa sensibilidade, que a nova política para mim é isso, que por que a gente procura mais representatividade feminina na política? Porque o olhar muda. E o senhor já tem esse olhar, né? De olhar muda para a mulher. Se tu olha uma interpretação de um projeto, um homem olhando para um projeto de lei que altera ou altera alguma coisa das creches, né, é um olhar. Uma mulher olhando esse mesmo projeto é um outro olhar. Então a gente precisa de mais mulheres ou pensamentos sensíveis, assim como o do senhor, para que as coisas funcionem e que seja a política seja da comunidade para dentro dos gabinetes e não dos gabinetes para dentro da comunidade, né? Porque é só assim que a política realmente vai funcionar, que os serviços vão funcionar. É isso que eu acredito e parabéns pelo seu trabalho, né? E é muito interessante a relação do planejamento familiar, né? E sobre agora, né? A gente sabe que o Implanon é um novo programa, né, do governo federal que ele agora está instituindo para os municípios. Aqui no Rio Grande do Sul vão ser 43 municípios contemplados, né? Então vai ser, nesse primeiro ano, a previsão é distribuir 1,8 milhões de unidades em 2016, né, visando a reduzir as gestações não planejadas. E esse trabalho é um trabalho que o senhor vem desenvolvendo há muito tempo já no seu mandato, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua visão para os municípios, como que acredita que deve funcionar a política pública lá na ponta para essas mulheres. É fundamental, Fernanda, que o implante subcutâneo, o Implanon, ele chegue para as mulheres que mais precisam. Hoje ele é uma medicação, tirando esse nosso projeto, essa lei que acabou se tornando um projeto e que já incorporou em 62 municípios no estado o projeto do planejamento familiar, tirando essa ação em saúde pública, o restante é só reservado para as mulheres que têm dinheiro, para as ricas, porque ele custa, porque ele é caro,
porque ele é uma tecnologia moderna, é o que se tem de mais moderno em contracepção reversível, e ele é caro. Então é importante que a gente tenha essa melhor tecnologia oferecida também à disposição também das mulheres mais pobres e que mais precisam. Essa tem sido a minha luta desde 2004. Desde lá em 2004, quando as pessoas diziam, não, está fazendo controle de natalidade. Não, não é controle de natalidade. É dar a possibilidade das mulheres, de forma livre e consciente, escolherem quando e quantos filhos vão ter. O filho, ele é a melhor coisa do mundo. Eu tenho filho, o Wilson tem filho também. Mas se vier no momento errado, pode ser a coisa mais complicada do mundo. Isso não quer dizer que aquela mulher, aquele homem não ame o seu filho, mas isso quer dizer que eles não gostariam de ter aquele filho naquele momento. E quando a gente fala dos 21 dias de ativismo, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente tem que lembrar também que muitas dessas mulheres estão aprisionadas por homens em função de prover os seus filhos. Elas não se separam, continuam nesse ambiente tóxico, sofrendo violência, porque elas não têm como sustentar os seus filhos, que, no mais das vezes, também são frutos de gestações indesejadas. Aquele homem abusador, ele obrigou aquela mulher a ter aquele filho. Então, isso significa também independência para as mulheres. Isso significa que elas não vão ficar mais reféns de uma gestação ou de uma prole numa relação tóxica. E eu tenho certeza que isso vai caminhar diretamente junto, o gráfico vai caminhar com o gráfico de diminuição da violência contra a mulher. Porque à medida em que ela tem esta liberdade, ela atinge essa dignidade de poder escolher quando e quantos filhos vai ter, ela também vai ser menos vulnerável à ação de um homem abusador. Com certeza. E as políticas públicas é bem isso, né? Tem que caminhar desde o planejamento familiar até o luto. Né? Na cidade, enquanto no meu período de vereadora, nos 2 mandatos, eu tentei batalhar bastante nessas pautas, né? Porque que fossem políticas que tivessem efetividade a médio e longo prazo. Um projeto que eu incentivei bastante, que é sobre o aleitamento materno. Também que é uma questão que a gente pode incentivar as mulheres, né, a ter um aleitamento materno, e muitas delas já têm essa consciência da saúde das crianças que são amamentadas, né, até exclusivo até os 6 meses, depois até os 2 anos. E isso a médio e longo prazo, essa criança vai ser mais saudável, vai ter menos retorno nas unidades de saúde, vai ter menos demanda para as unidades de saúde. O planejamento familiar também caminha para dentro disso, né? Dentro de esteio tem a humanização do luto materno e parental, que é o cuidado que os hospitais e unidades de saúde têm que ter com a mãe enlutada. Eu sou uma mãe enlutada e eu fui atendida ali no Hospital da Ubra. E ali já tinha algumas políticas de humanização. E talvez se eu não tivesse acesso a essas políticas de humanização, hoje estaria dentro de uma depressão, enfim, né? Então a gente tem que dar um olhar para essa mulher. E outra questão que o senhor falou muito, muito bem, que é uma coisa que os gestores têm que incentivar muito, é a independência financeira e geração de trabalho e renda para essas mulheres. Entender que elas, no mundo delas, elas não têm, no dia a dia delas, elas não têm como ter um emprego formal, muitas vezes, porque elas são responsáveis pelos filhos, de levar para a escola, buscar da escola, mas elas precisam ter renda, até para sair dessa situação de violência. Né? E tem essa questão também, doutor, sobre, além do Implanon, né, como o senhor enxerga a melhoria dos acessos, do acesso das mulheres aos demais serviços de saúde, né? Tem exames preventivos, tem umas outras séries de questões, né, de cuidado da saúde da mulher. Né? Como que podemos ajudar
as mulheres, mas principalmente os municípios, porque às vezes tudo recai no município, né? Mas como a gente pode dar acesso aos municípios para que eles possam oferecer esse tipo de serviço, né? Que eu sei que o senhor, através do seu mandato, o senhor tem dado esses apoios, até ido na ponta enquanto, né, doutor, enquanto médico, e lá auxiliar nisso. Mas como que o poder público pode auxiliar nessa questão? Nós estamos trabalhando numa frente, Fernanda, o Wilson também está muito engajado nisso, que é a questão do apoio às maternidades e UTIs neonatais. O que a gente tem como objetivo? A gente tem como objetivo, primeiro, fazer um diagnóstico no estado do Rio Grande do Sul dos vazios de atendimento, né, para que a mulher possa ter adequadamente o seu filho, trabalhar junto nesse projeto com a questão do planejamento familiar e da prevenção à gravidez indesejada. A gente precisa ter núcleos que possam ter profissionais capacitados e habilitados para fazerem esse manejo, tanto no que se refere à maternidade quanto ao UTI neonatal. A gente precisa incentivar programas nesse sentido. Hoje, infelizmente, existem alguns municípios grandes que não conseguem fechar a escala de obstetra, que não conseguem fechar a escala de neonatologista. A gente precisa trabalhar, nem que seja em incentivo para isso. E a gente precisa construir junto com pacientes, com médicos, com enfermeiros, políticas, diretrizes para que a gente possa ter um parto seguro. Parto seguro. O parto seguro é aquele que a mulher sai do hospital contente, feliz e o seu filho saudável depois, independentemente da via de parto. A gente tem que dar esse direito, avançar nesse direito para as mulheres, né? É claro que sempre tem que se avançar e tentar explicar para a mulher do benefício que ela vai ter, por exemplo, com o parto via vaginal, com o parto por baixo, né? Mas a gente não pode ter o preconceito de não ouvir a gestante neste momento. Existem gestantes que têm trauma, que têm problemas com o parto via vaginal. E aí, dentro de determinadas circunstâncias e parâmetros técnicos, a gente tem que dar o conforto dessa mulher de também poder fazer essa opção em determinado momento, de também poder discutir com o seu médico a via de parto que ela deseja, assim como discutir com o seu médico a forma com que ela quer ganhar, a forma com que o seu nenê ela quer que ele seja assistido, né? Isso precisa e pode ser discutido dentro de parâmetros que tenham como premissa primeira a segurança, a saúde dos dois. Por exemplo, tem mulheres que a gente quando faz... Eu sou obstetra há 27 anos, né? Então a gente pergunta, como é que tu quer ganhar o teu filho? Como é que tu imagina que seja o dia que tu vai ganhar o teu filho, que talvez seja o principal dia da tua vida? O que tu quer que eu te ajude a fazer? É simples assim. E aí ela diz, olha, eu gostaria que quando nascesse meu filho, ele viesse para mim, que eu pudesse amamentar, enquanto o senhor vê se está tudo ok, enquanto dequita a placenta e tal. E a gente vai anotando isso, e a gente vai costurando isso, mas sempre dizendo para ela, olha, se o teu neném nascer com alguma dificuldade de respirar, ele não vai ficar contigo. O pediatra vai tomar as providências para que isso rapidamente ele melhore. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Da gente respeitar, sim, os desejos da mulher no principal dia da vida dela. Eu acho que é o principal dia da vida da mulher. Porque eu, como obstetra, nunca esquece de mim. Então, é o principal dia da vida dela. Então... mas dentro de alguns parâmetros de segurança, né? E é isso que a gente tem visto com muita preocupação. Alguns grupos, né, inclusive grupos econômicos, né, tentam levar medo, tentam dizer para a mulher que ela vai ser machucada, que ela vai ser humilhada, que ela vai ser maltratada no hospital. E aí esses grupos convencem essa mulher
a ganhar o seu filho de forma insegura em casa. Isso é um absurdo, isso é um crime, isso é criminoso. Né? Porque ela tem que ganhar no hospital. Por que ela tem que ganhar no hospital, Thiago? Porque no hospital a gente tem condições técnicas de rapidamente tomar algumas providências, reverter algumas coisas, fazer uma cesárea de urgência, o nenê ser atendido na UTI neonatal, ser atendido por um pediatra, por um especialista, se precisar. Tudo pode estar indo super bem. E na obstetrícia, em 3 minutos, pode mudar tudo. Então, é importante que a gente tenha esta segurança e de que as mulheres não se iludam com estas pessoas que tentam, através de um vínculo que formam com essas mulheres durante o período de fragilidade, de certa forma que a mulher tem, que é o pré-natal, formam um vínculo e convencem até médicos que inescrupulosamente convencem estas pacientes a ganharem seus filhos em casa. Isso é inseguro, isso é retroceder. Mas tinha um tempo atrás que as pessoas ganhavam o filho em casa e dava tudo bem. E dava tudo bem. Sim, 80% dá tudo bem, mas os 20% que dão errado, dão muito errado. Dão muito errado. E no hospital a gente pode ter condição de reverter essa questão negativa que pode acontecer. Então, a comissão especial vai trabalhar nesses 3 cenários. Nos vazios de atendimento, vendo necessidades técnicas das maternidades para que possam prestar uma melhor assistência. Na questão dos profissionais, valorizando esses profissionais, que muitas vezes têm sido desvalorizados, para que a gente possa ter equipes suficientes para atender as mulheres nas regiões do Estado, em todas as regiões do Estado. E no terceiro, num trabalho de diretrizes, né, e de orientação para que as mulheres possam ter um parto seguro. Vão ser 8 audiências por todo o Estado, né? Vão ser 8 audiências em todo o Estado, né, audiências públicas, mas vão ser dezenas, talvez centenas de visitas técnicas a hospitais, para a gente verificar lá em loco o que está acontecendo, se algum direito da mulher está sendo infringido lá, se a gente tem algum hospital que está com dificuldade de ter acesso a medicamentos básicos, a aparelhos básicos, a um aparelho de MAP, por exemplo, que faz a monitorização anteparto. Então, verificar essas dificuldades e trabalhar assim numa legislação mínima para garantir deveres para todos, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e gestantes, mas principalmente para garantir os direitos buscando o parto seguro. E na função de fiscalizadora, assim, né, a gente luta pelos direitos das mulheres, a gente vê que tem espaços médicos também que não estão abertos muitas vezes, ou então a essa humanização também, porque a mulher naquele momento precisa se sentir segura, né? E eu concordo com a parte técnica, por óbvio que tem que ter naquele momento, mas tem hospitais que carecem dessa fiscalização. Até a terceirização desses serviços, precarização de alguma manutenção de alguns equipamentos, isso tudo realmente precisa, né? E é por isso essa comissão é tão importante dentro dos hospitais. A terceirização é tão dramática, Fernanda, que ela diminui os vínculos com as comunidades e com as pessoas, né? Então, assim, a terceirização é extremamente problemática nesse sentido, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada. Total. Então, a gente precisa evoluir disso, né? Porque senão não se criam os vínculos e não se resolvem os problemas das pessoas. Um exemplo disso, assim, né, num hospital, o mesmo hospital, né, onde eu ganhei meu último filho agora, a maternidade era de servidores e a emergência era terceirizada. A diferença de tratamento é inacreditável, né? A maternidade não teve melhora assim, em função dos servidores que estavam ali há anos naquela casa ali. E muitos gestores pensam que a terceirização acaba economizando para os cofres públicos.
E a médio e longo prazo se provou que não, muito Não. ao contrário, muito pelo contrário, porque o posto de trabalho, às vezes, é muito mais custoso, né? O posto de trabalho que é comprado pelaquela terceirizada, pela administração, é muito mais caro, muitas vezes, do Sim. que fazer um concurso, só que tem que ter um planejamento, médio e longo prazo. E a diminuição de vínculos também faz com que os profissionais da área da saúde, principalmente os médicos, peçam mais exames, então encaminhem mais. Então, se tu tens um médico vinculado a uma região e a uma população, um médico qualificado, ele vai atender melhor, a população vai se sentir mais acolhida, ele vai pedir menos exame e ao final ele vai ser mais resolutivo, que é a palavra de ordem hoje em saúde pública. Por exemplo, Porto Alegre carece de um grande problema de resolubilidade dos postos. Por que as emergências estão superlotadas e 80% dos pacientes das emergências em Porto Alegre são azuis e verdes? Porque o posto não resolveu o problema. E aí a pessoa vai no hospital. Por que tem tantos encaminhamentos e por que aumentou muito o número de encaminhamentos de forma absurda em Porto Alegre? Né? E é uma reclamação da prefeitura. Porque a prefeitura terceirizou o atendimento dos postos. E aí ela não tem profissionais com vínculo, experientes e capacitados nos postos. Então, o cara que está lá no posto, ele encaminha. E ele, burocrata. às vezes até para se livrar do problema. Exatamente, para se livrar. Passou a ser um problema e não uma solução. Então, a carência de resolubilidade, ela é evidente em Porto Alegre, né? Então, isso se vê como? Nas emergências superlotadas, e superlotadas de pacientes azuis e verdes, que na classificação de Manchester poderiam ser atendidos nos postos de saúde. E o número absurdo de encaminhamentos. Então, é nisso que a gente vê que os postos de Porto Alegre, por exemplo, não são resolutivos, não têm sido resolutivos. E outra situação que o senhor levantou, os postos de Porto Alegre não tem neuropediatras, os autistas, né? Mas não tem pediatra. Não tem pediatra. Não tem pediatra, não tem gineco-obstetra. Porto Alegre voltou para trás. Hoje, para encaminhar, se eu diagnostico uma gestante como gestante de alto risco e eu encaminho para o alto risco, ela chega no alto risco depois de ter ganho o nenê. Essa é a verdade. É um absurdo. Isso é verdade, então não existe. Então, nós precisamos, e vamos fazer o ano que vem um movimento forte aqui, vamos fazer aqui na Assembleia, para o retorno dos pediatras e dos gineco-obstetras para os postos de saúde. A todos vão ter que ter? Não. Mas pelo menos a cada 2 postos de saúde, a cada 3 postos de saúde, um deles precisa ter um especialista. Isso aí. Porque hoje está funcionando muito com a enfermagem, né? A enfermagem que é essa porta de entrada, né? E aí imagina a sobrecarga também de trabalho para essa enfermeira. E o que também centraliza demais os serviços. Aquela moça que está na comunidade tem que atravessar a cidade muitas vezes para ter um atendimento com especialista. Né? A enfermagem, ela é fundamental no sistema de saúde. Sim. A enfermagem, ela é central no atendimento do posto de saúde, né? Agora, o que acontece em Porto Alegre é uma distorção, por exemplo. Né? A enfermagem que tinha que estar coordenando o posto de saúde, coordenando as ações de todos os outros agentes de saúde, além de fazer isso sobrecarregada, está fazendo outras atribuições que são médicas e que não são dela. Então, inclusive desumano o que tem sido feito, né? E nós precisamos pensar no sistema de saúde de forma diferente, de que cada um tem atribuições e atribuições importantes, mas o núcleo central é da enfermagem nesse processo. Sim. É, verdade. E a gente ainda tem que caminhar o ideal de políticas públicas, né, que elas se conversassem, independente de ser da saúde, da assistência,
da educação, porque todos esses servem à comunidade. Exato. E aí tinha que ter uma interlocução entre essas informações. O Estratégia de Saúde da Família é um programa muito potente também de comunicação com os médicos, de ter um diagnóstico para evitar tudo isso, que caminha com a assistência social, que atende assistencialmente essa comunidade, que essa mesma população utiliza as escolas que precisam de um histórico de saúde social dessas crianças, né? Então, hoje está muito longe disso. Dentro da própria secretaria, dentro da própria pauta, elas não se conversam, né? Os profissionais, imagina, não tem uma comunicação, às vezes, com as UBSs e o hospital. O hospital. Né? Se o paciente ganha alta, se ele não der esse histórico para o posto de saúde, muitas vezes não tem. Tem municípios que não tem essa troca, né? Para a continuidade do tratamento. Então, assim, tem muita coisa a caminhar ainda, né? A informatização, que sempre foi sempre foi prometido, principalmente pelos gestores públicos municipais, ela nunca avançou consistentemente. E ela significa racionalização de recursos, foco no atendimento das pessoas e da possibilidade de planejar a saúde. 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 Saúde mesmo. Então, infelizmente, isso tem sido uma tônica. E outra preocupação muito grande, né, que é a questão da jornada do paciente, né? Os pacientes, infelizmente, com doenças graves, e queria mandar um abraço para a Niaia aqui. A Niaia. A Niaia trabalha muito tempo com isso, insiste muito tempo nisso. Ela gosta muito do senhor. E a jornada do paciente, ela precisa ser monitorada, principalmente nas doenças graves, para que a gente não torne uma doença curável, para que uma doença curável não se torne incurável pelo transcurso de tempo. O exemplo claro é a questão do câncer de mama, né? Então, se a gente atuar não só na prevenção, mas no diagnóstico precoce e monitorar a jornada de atendimento dessa paciente, a gente certamente vai ter uma doença curável ao final do processo. Sim. Bom, estamos falando de planejamento familiar, que estamos fazendo o nosso encaminhamento aqui para o nosso podcast. Doutor Tiago, planejamento familiar é sobre direito e liberdade de escolha. O senhor sempre fala isso. E o senhor tem um belo exemplo, a diferença que é para as mulheres, a que faz o planejamento e a que não faz. Conta a história das duas irmãs da Restinga. As duas irmãs, a Tauane e a Tiane. E a Tiane. Duas irmãs, eu estava na maternidade, no Hospital Presidente Vargas, fazendo parto. E aí tinha uma que estava acompanhando e outra que estava para ganhar nenê. E a que estava acompanhando me balançou o braço. Aí a enfermeira disse, da tua turma lá da Restinga deve ser. Tá, vou lá então. Aí eu me aproximei e aí a acompanhante disse assim, olha, doutor Tiago, eu botei o chip com o senhor. E aí eu e a minha irmã fomos botar, mas ela não pôde botar, porque eu estava grávida, agora ela está aqui para ganhar um filho. E eu queria botar de novo e ela quer botar a primeira vez. Eu digo, olha, tu tá enganada. Porque se vocês foram botar e ela estava grávida, o teu ainda dura mais 2 anos, porque ele dura 3 anos. Ela está aqui para ganhar um filho. Ela disse, não, o senhor é que não está prestando atenção na conversa. Nós fomos botar, ela estava grávida, ela ganhou aquele filho. Ela está aqui para ganhar o segundo. Ela ganhou o nenê, aí eu dei o retorno para ela voltar no ambulatório. Aí em 10 dias ela não voltou. E essa é uma outra coisa, né, que a gente aprendeu com o projeto. O projeto dos implantes, ele tem que ser realizado do planejamento familiar no posto de saúde perto da casa da pessoa. Perto da casa da pessoa. Aqui em Porto Alegre, em algum momento, foi reservado ao Hospital Presidente Vargas só. Aí eu dei retorno, em 10 dias ela não veio, 20 dias ela não veio. Em 30 dias eu pedi para a agente comunitária de saúde localizar ela e perguntar se ela queria vir. Aí ela veio. Em 40 dias. Ela veio e aí eu digo, e aí, tu ainda quer botar o implante? Claro, doutor, é o que eu mais quero. Como é que está a tua saúde? Não, tá tudo bem, os nenês estão bem lá, mas é o que eu mais quero.
E tá tudo bem de saúde mesmo? Não, tô bem. Ah, de vez em quando me ataca uns enjoo de manhã, que eu não sei o que é. Exame de gravidez? Positivo. Positivo. Ecografia? Tá ali o bebê. Gêmeos. Meu 2. Nossa Senhora. Aí, o que a gente observa hoje, 10 anos depois? Uma teve 4 gestações indesejadas, tem 4 filhos, elas são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, tem 1 ano de diferença, moram na Restinga. Uma tem 4 filhos, 4 gestações indesejadas. Ela vive do Bolsa Família. A outra, que não teve filhos por uma opção, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, ela é hoje enfermeira-chefe no Hospital da Restinga. Tá. A vida separou elas Uhum. pela oportunidade de fazer planejamento familiar. A diferença. Então, E ela não optou por isso, né? Aconteceu. Aconteceu. De ter. Claro, filho é o que eu sempre digo, é o meu maior sonho, sempre digo, né? Foi ser mãe. Só que também não dá para romantizar totalmente, porque é uma responsabilidade, né? São seres humanos que tu tá botando no mundo, tu tem que deixar um cidadão tranquilo para o mundo, e para isso dá trabalho, né? Dá sim. trabalho, tu tem que abrir mão de algumas coisas. Então, né? Imagina se tu planejado tu já tem um monte de preocupação, imagina indesejado. Então, a nossa tarefa, Wilson, é dar oportunidade para as mulheres poderem escolher de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. Exatamente. Então tá. Lei já está em vigor do planejamento familiar. Você do seu município pode procurar sua prefeitura e peça aí para o prefeito, né, doutor Tiago? Quero o planejamento familiar aqui na minha cidade, que as mulheres consigam colocar esse implante. Atucana o prefeito e me manda um WhatsApp 51991342147. Esse é o nosso WhatsApp. 2147. É o número direto do doutor Tiago. Obrigado, então, gente, pela audiência aqui no nosso programa. Obrigado pela nossa convidada, Fernanda Fernandes. Que Obrigado, isso, Fernanda. que isso. E doutor Tiago, nosso próximo programa, vamos trazer mais um assunto aqui importante na área da saúde. Obrigado e até a próxima.